conosco. Vou pedir para Joãozinho. Pastor Luiz Hermínio é ali do Mevan, em Itajaí, no Sul. Nós temos uma grande representação do Sul. Estamos muito felizes de ver o Nordeste quente no Senhor, o Sul fortalecido, avivado no Espírito Santo, o Centro-Oeste, o Norte, região Sudeste, vendo o Brasil sendo incendiado pelo poder do Senhor. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Pai, aqui está o teu filho. Ele é teu filho, Senhor. Ele é instrumento nas tuas mãos. Ele é teu servo. Ele foi um dia conquistado pelo teu amor. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele foi cheio do teu Espírito e o Senhor lhe colocou uma espada nas mãos. O Senhor lhe colocou uma mensagem nos lábios. O Senhor lhe deu uma missão, uma tarefa a cumprir. Ó Espírito, ele precisa totalmente de ti. E nós o colocamos mergulhado agora em ti, Senhor, para que do teu trono, do teu coração, flua a tua palavra para alimentar os nossos corações. Fala-nos, ó doce Espírito de Deus, usa teu servo, fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor. Quantos estão apaixonados por Jesus? Então faz uma carinha de crente apaixonado por Jesus. Aleluia. Para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: Jesus vai te pegar nessa manhã, meu irmão. Não adianta resistir. Diga para ele: não adianta resistir, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, que reunião gloriosa. Esses dias têm sido dias de definições. Eu costumo dizer que são destinos proféticos. São dias que Deus vai alinhar o nosso coração com o dele. São dias que Deus vai trazer entendimento. Porque tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. A Bíblia diz em Isaías 43:10: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais que eu sou Deus, e depois de mim não haverá, e antes de mim não houve. Então, queridos, tudo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. E talvez a maior labuta de muitos de nós é entender o lugar que Deus quer nos levar. Avivamento não é aquilo que eu recebo, mas é a resposta que eu dou para aquilo que eu recebo. Que eu posso estar em grandes conferências a minha vida inteira, posso estar diante de ministros proféticos e abençoadores durante a minha vida inteira, mas nunca dar uma resposta para as coisas que eu tenho recebido. E avivamento não é só o que eu recebo, mas se eu nunca corresponder àquilo que eu recebo. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo nessa manhã para falar sobre visão celestial. Seus pés só vão aonde você está vendo. As suas orações, elas só vão chegar aonde você está vendo. E eu sempre costumo dizer que antes de a gente ir a uma nação, a nação sempre vai correr para a gente. Isaías diz que uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Então sempre que vai numa nação, primeiro é a sua oração, segundo é o seu dinheiro. Então depois você tem autoridade para pisar naquele lugar. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Estou incumbido de falar do Evangelho. E eu tenho visto assim, caminhando nesse tempo, eu tenho visto que nós temos estado diante de 3 evangelhos. O evangelho do legalismo, que gera condenação. O evangelho do humanismo, que gera bajulação. E o evangelho do Espírito, que gera convicção. E eu quero ficar no evangelho do Espírito nessa manhã, amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Eu até acho que é uma heresia santa particular, não está na Bíblia, está no livro de Luiz Hermínio, capítulo 1.
que se você for analisar a história, você vai sempre perceber que toda vez que houve uma divisão, uma quebra, sempre houve um avivamento. Jesus, quando pisou na terra, ele quebrou o judaísmo, ele dividiu o judaísmo. As eras se dividiram, antes e depois dele. Depois veio Martim Lutero e dividiu o catolicismo. Aí veio os pentecostais e começaram a separar o tradicionalismo. E aí depois veio nós, que estamos dividindo o exibicionismo, amém? Aleluia! Exibição não significa impacto, querido. Na maioria das vezes você vai perceber na Bíblia que a matemática de Deus é diferente da nossa. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Esse Deus é um chapado, não é? Não, esse Deus é bom demais. Então, se a gente for analisar o coração de Deus, não dá, não tente, por favor. Mas se a gente for tentar entender o coração de Deus, a gente vai ver que a matemática de Deus é diferente da nossa. Você se programa para uma coisa, Deus vai e leva você para outra. Você se prepara na terra, estuda para ser uma coisa, Deus vai e tira tudo que você aprendeu e planta convicções no seu coração que endoidam você. Você perde a fome, perde o sono, perde até a vontade de viver. E às vezes eu vejo que as pessoas, né, o evangelho traz a gente para a igreja, diz: olha, por muito tempo eu fui um pregador que dizia: olha, venha porque Jesus vai te abençoar. Aí um dia o Senhor falou assim: meu filho, eu não quero abençoar, eu quero matar você. Eu disse: Senhor, mas o Senhor não quer abençoar a vida das pessoas? Eu disse: não. A gente ora assim: Senhor, abençoa os meus caminhos. E Deus diz: por que você não larga os seus caminhos e anda nos meus que já são abençoados? Eu vim aqui causar uma crise nessa manhã na sua vida, irmão. Aleluia. A minha oração é que saindo daqui você pregue até para bananeira, para pé de goiaba, para pé de manga. Aleluia. E nós vamos muitas vezes contrário à Bíblia sutilmente, porque nós estamos muitas vezes entrando no evangelho humanista e a gente não percebe, irmão. Arrastamos as pessoas para a igreja: olha, Deus vai te abençoar. E Deus diz: não, eu não vou. Mas essa vida Deus vai te abençoar. Não, ele diz: você tem que perder essa vida. Como que eu vou abençoar uma vida que eu quero que você perca, para viver a vida que eu tenho para você? Um propósito original. Aleluia. Irmãos, Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, eu não fui feito por causa do mundo, o mundo que foi feito por causa de mim. Eu fui feito antes do mundo, tem um plano original de Deus para a minha vida. Eu não estou falando de predestinação, não. Eu estou dizendo que existe um plano original de Deus. Existe um plano, e toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer para o plano original. E eu digo: ó, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma coisa nova. Não, irmão, Deus não faz novo, Ele só tem um plano. Deus não é Deus de nova geração. Ah, Deus vai levantar uma nova geração. Querido, se Deus precisar levantar uma nova geração, é porque nós falhamos. Deus não é Deus de nova, é Deus de próxima. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Deus não tem que dar um corte numa geração e começar de novo. Se Ele tiver que começar de novo, é porque nós falhamos em passar o bastão. A Bíblia diz que os heróis da fé, apesar de terem sido cerrados no meio, lutado com feras, visto suas famílias, suas esposas serem mortas, a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. E se você ler o capítulo 12 de Hebreus, diz que há uma tão grande nuvem de testemunha. E eu acredito que essa nuvem de testemunha são os nossos pais na fé. Eles não são aperfeiçoados sem nós, ou seja, eles terminaram a sua labuta, saíram da pista e foram para a arquibancada. E eles estão lá torcendo: vai, garoto, vai, porque eu preciso que você ganhe para que eu seja aperfeiçoado naquilo que eu creio. Para mim isso é convicção, querido.
Quando nós preparamos uma geração e não nos preocupamos só em ser alguém na nossa geração. Aleluia. Deus vai te pegar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo está contando aqui para o rei Agripa o porquê que ele enlouqueceu desse jeito. Atos 26, 9 diz assim: eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer todo o possível, e por isso, o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Versículo 12 de Atos 26. Numa destas viagens, indo eu a Damasco com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te de pé, e eu te apareci por isto, para te fazer ministro. Eu te apareci para quê? Para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que pela quais te aparecerei ainda. Ou seja, processo. Deus não dá tudo de uma vez só. Na realidade, quando ele vem de uma vez só, mas ele vai clareando o processo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Deus trabalha no gerúndio, ando e indo. Tem coisas que Deus vai fazer no ato, mas tem coisas que são processos na nossa vida, amém, queridos?